Fizemos a semana passada a primeira aula sobre novo nascimento. Quem nasceu na carne é carne, né? Quem nasce no espírito é espírito. E a palavra diz que aquele que nasceu na carne vive. Essa palavra, se você parar para meditar, né, as pessoas têm que dizer, fulano vive na carne. Mas todo aquele que vive da forma humana, segundo a natureza humana, ainda vive na carne, né? Então, o termo viver na carne significa viver a natureza humana, viver segundo a natureza humana. E viver no espírito significa viver a natureza espiritual, certo? Se eu fosse resumir toda a aula de hoje, eu resumiria talvez numa única palavra. Vou deixar ela para o final. Se eu me esquecer, vocês ajudem-me a me lembrar. Vou até anotar aqui, mas pode ser que depois a gente fale e acabe esquecendo, certo? Então, hoje a aula é sobre andar no Espírito. A gente vai começar basicamente do ponto que a gente parou a semana passada, tá? Eu vou ler o texto de João novamente para vocês entenderem o que é realmente andar no Espírito, tá? Abram lá a Bíblia de vocês, vou deixar que vocês acompanhem. João 3. Deixa eu desligar isso aqui. Só um instante. João capítulo 3. Eu vou ler hoje, toda a leitura que eu vou fazer hoje, eu vou fazer na Bíblia nova versão da Bíblia Viva. Eu achei interessante essa versão aqui para algumas leituras, né? NBVP, Nova Bíblia Viva. Eu já tinha procurado os textos, só que eu procurei eles no notebook. Mas como eu não posso ler agora no notebook, que eu estou usando ele, então vamos procurar no celular. Essa Bíblia aqui, ela traz na linguagem mais dos nossos dias, né? João 3 diz assim, ó: havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar os seus milagres, e os seus milagres são uma prova disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem nascer sendo velho? Jesus lhe respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então veja que se você analisar agora com esta consciência, toda a mensagem de Cristo falava do reino de Deus. O que Jesus veio trazer foi exatamente a mensagem do reino, né? O que nasce de carne é carne,
mas o que nasce do espírito é espírito, ou seja, o que nasce para a forma humana é humana, e o que nasce do espírito é espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde vem, de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, tá? Então, quando você nasce do Espírito, você precisa viver com essa dependência, né? De ser guiado, de ser conduzido pelo Espírito. Então, nós fizemos essa leitura aqui, basicamente para você entender, né? Para você ser guiado pelo Espírito, a sua mente precisa estar num estágio como se fosse uma HD virgem, para aprender, inclusive, uma nova linguagem, para aprender os ensinamentos, a direção que o próprio Espírito está te dando. Se você tiver, por exemplo, um HD de computador cheio, e você vai ali, né? Tem pessoas aqui de informática que sabem muito bem disso. Se você tem um HD ali cheio, tá? E você vai tentar colocar mais alguma informação ali dentro, você tem que deletar tudo que está ali, ou você vai deletando alguns arquivos e vai ali adicionando outros. Assim é também a questão de viver do espírito. A tua consciência espiritual, ela sabe tudo. Mas enquanto o teu cérebro racional estiver cheio, você não vai conseguir absorver a consciência do espírito, você não vai conseguir receber as informações do espírito. É por isso que você precisa passar por um processo de que a Bíblia chama de esvaziar-se. O próprio Jesus, ele passou por esse processo de esvaziar-se, limpar. O esvaziar-se é limpar tanto a questão dos arquivos de memória presente na sua mente racional, como também a sua carga energética, tá? Inclusive, as energias do teu corpo passam por um processo de limpeza. Shalom, pastora Jotter, seja bem-vinda, tá? Então, assim, todo o teu ser passa pelo processo de renovação. O que faz essa renovação? Os ambientes de unção, a água do Espírito, a presença do Espírito, a presença de Jesus vai fazer esse processo de renovação. Se a pessoa dizer, o ditado evangélico, né? Aceitei Jesus, mas segue num ambiente tóxico, que não é um ambiente espiritual, não é um ambiente de unção, não é um ambiente de águas cristalinas, aí a pessoa não passa pelo processo de purificação, né? Tanto a questão da renovação da mente, esvaziar-se é o mesmo que renovar a mente, e a questão também energética, né? Aí entra toda a questão de ensino que a gente tem ensinado aí sobre a questão de renovar o pensamento, de renovar as suas palavras e renovar o ambiente também. Então, se nasceu de novo, basicamente precisa também dessa renovação de ambiente. Quando eu falo de renovação de ambiente, não necessariamente uma mudança física, ainda que um local muito tóxico espiritualmente, falando fisicamente, dificilmente a pessoa vai conseguir um processo de renovação. Se você tiver, por exemplo, no meio de pessoas que são a voz do Espírito, né, amada? Se você estiver no meio de pessoas que estão tóxicas, pessoas que são maledicentes, pessoas que falam muito negativamente, pessoas com crenças limitantes, você não vai conseguir renovar a sua mente com tanta facilidade, né? Porque você vai estar envolvido com aquelas energias. Mas vamos adiante agora no andar do Espírito. Vamos para Gálatas. Vamos aqui pegar na mesma versão. Agora, Gálatas. Quem gosta de acompanhar. Gálatas. Capítulo 5.
Capítulo 5, nós vamos ler. Deixa eu ver aqui. Tá, a partir do versículo de número 9. Tá, se vocês pegar o livro de Gálatas depois, vocês podem estar lendo desde o capítulo 1, porque ali Paulo ele está sempre repreendendo os primeiros discípulos. Por quê? Porque Paulo ensinava a eles, daqui um pouco eles ouviam, eles iam e se misturavam com os judeus e começavam a praticar novamente as coisas do judaísmo, tá? Aí você vai ver Paulo falando, por que vocês caíram da graça? Né? Vocês estão caindo da graça, ou seja, eles estavam ouvindo Paulo, eram os discípulos de Cristo, mas como o contato entre os primeiros discípulos ali do caminho e o judaísmo era muito frequente, aí vinha um judeu, não, você tem que circuncidar, aí a cabeça deles já voltavam lá atrás de novo. Então, amados, o que acontece hoje, muitas vezes, a gente falando com os evangélicos, é a mesma coisa. Você ensina sobre o reino, daqui um pouco as pessoas elas vão lá, ouve um pastor, ouve isso, daqui a pouco a cabeça delas já voltam atrás novamente, né? Então, o livro de Gálatas, Paulo está falando isso, para eles permanecerem na graça, para permanecerem no reino, para permanecer naquilo que Cristo veio trazer, né? Vou ler Gálatas 5, a partir do versículo de número 9. Aqui vai estar definido o que é viver na carne e o que é viver no espírito, porque nós vamos trabalhar hoje sobre a vida no espírito, sobre andar no espírito. Então, se você vai andar no espírito, você precisa discernir também o que é andar na carne, para você saber ali o ponto de, digamos assim, de separação. Gálatas 5, quando fala de andar na carne, é andar segundo a natureza humana, né? É por isso que eu falei que o pecado é um código de natureza e não uma ação especificamente. A pessoa que vive na prática do pecado, ela vive na natureza humana. Então, a partir do momento que inverteu os códigos, deixou da natureza humana e agora recebeu a natureza espiritual, recebeu novos códigos, uma nova vida, certo? Na ilustração da metáfora da árvore, viver segundo a natureza humana é viver no código da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore invertida, são códigos invertidos. Agora, viver na natureza espiritual é viver no código da árvore da vida, tá? Que é a árvore posicionada da forma correta, os códigos posicionados da forma correta, que vão formar também a menorá dentro do nosso corpo, acendimento de luz dentro do nosso corpo. Então, viver no Espírito é viver pronto para acender a luz do Cristo dentro de nós. Gálatas 9. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Deixa eu explicar o sentido desta palavra, porque não é uma palavra normal para os nossos dias, certo? Seja bem-vindo aí, profeta Ronaldo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, não é uma linguagem atual, é uma linguagem daquele tempo. O que significa esse versículo? Que um pouco de crenças erradas vai contaminar a sua mente, tá? Ou energias negativas vão contaminar o seu ser. É isso que Paulo está dizendo aqui. Um pouco de fermento leveda, estraga, contamina. Então, um pouco de energia negativa, de crenças limitantes, vão contaminar, né, a essência do espírito. E é basicamente isso que acontece na alma e na mente. Quando você tem sentimentos negativos, estou usando uma linguagem humana, tá? Na espiritualidade não tem esse termo sentimento negativo. Mas quando você tem energias negativas dentro do teu ser, contamina, tá? Contamina a alma, contamina a mente, contamina o ser. Versículo 10. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas
Deus se encarregará daquela pessoa, sem quem seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Ou seja, tinha alguém ali confundindo a igreja. Versículo 11, irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de alguém estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Versículo 12, quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem. Paulo tinha uma linguagem forte também. Versículo 13, mutilasse seria o que? A circuncisão, né? Versículo 13, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, não a liberdade para dar vontade ao desejo humano, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui, esse é o mandamento universal, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aqui Paulo está aconselhando, mas eu quero pegar a parte que fala sobre os frutos, né? Versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Por quê? Porque agora são guiados pelo Espírito. Não estão mais no código externo, não estão mais seguindo a letra de tábua, escrita em tábuas, não estão mais agora seguindo a letra de um livro, mas estão seguindo aquilo que o Espírito Santo está colocando no coração. Versículo 19. Aqui vai começar a especificar. Ora, as obras da natureza humana produzirão. Veja que a natureza humana é que produz as obras a qual as pessoas chamam de pecado, tá? Então, é a natureza que manifesta as obras. Não é da forma como as pessoas falam. Versículo 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme e ira. Esforço constante para conseguir o melhor para si mesmo. Queixas, críticas, dissensões e facções. Essa é a natureza humana. Amados, isso daqui, compreendido, entenderia toda essa questão espírito de Jezabel, espírito não sei do que, espírito não sei do que. Até mesmo aquilo que as pessoas chamam de entidades malignas, elas só existem porque a natureza humana dá força para elas. O mal, ele tomou digamos, esse volume todo, por quê? Porque o mal foi recebido dentro do coração humano. Quando o mal veio para dentro, né, o próprio apóstolo Paulo fala sobre essa questão, né, de o pecado ser avolumado pela lei a ponto de produzir morte. Então, se você entender isso aqui, vou ler de novo. Ora, as obras
da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Então, se a pessoa está na natureza humana, se ela está nesses códigos, chamados códigos de iniquidade, se a pessoa está vivendo na carne, quais são as obras que vai se manifestar? Imoralidade, impureza, libertinagem. Aí tem muitas pessoas que confundem liberdade com libertinagem. Idolatria. Idolatria é toda alusão a um Deus externo. Tá? Toda crença de um Deus externo é idolatria. Ira. Esforço constante para conseguir o melhor para si. A pessoa faz qualquer coisa para que ela sempre esteja de boa. Queixas. Aqui na queixas também pode ser interpretado como murmuração, falar mal dos outros, reclamação e assim por diante. Críticas, dissensões e facções. São códigos de natureza humana, tá? Então, isso tudo é um código dentro da natureza, dentro da genética. Aí tem inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhe novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Ou seja, na natureza humana, a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Não porque Deus quer deixar ele fora do reino. Não é isso. É porque praticando essas coisas, a pessoa vai ficar carregado de energias negativas e ela vai ficar pesada. Ela não vai sair do plano Terra, ela não vai sair das dimensões baixas. Entende? Mesmo que ela queira. Eu posso falar isso como experiência própria. E eu acredito que todas as pessoas que passaram por esse tipo de experiência sabem que isso trava. Gente, por exemplo, só o fato de você conviver com pessoas pessoas que vivem com queixas, com maledicência, que murmuram, que reclamam, isso já forma uma camada de energia que trava a sua espiritualidade. Certo? Trava a espiritualidade. Não é que Deus está te proibindo. Não, Deus está te tratando como filho, igual. É você que não consegue sair do plano Terra. É você que não consegue subir espiritualmente. Tá? Agora, se você pegar cada uma dessas palavras aqui, vou pegar, por exemplo, a ira. Aqui fala que a ira é um código de natureza humana. Certo? Mas o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele também escreve: irai-vos e não pequei. Então você vai ver que tem muitas coisas da natureza humana, no final você vai ter uma conclusão, que viver a espiritualidade não é que você vai ser um santinho flutuando também. Existe um ponto que é o que é viver a espiritualidade. Quando você está vivendo na natureza humana, que se você está vivendo segundo o código do bem e do mal, que você tem a sua conduta pelo hemisfério direito e esquerdo do cérebro, você vai viver como um pêndulo. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Por quê? Porque essas obras que são resultantes de uma lei ativa na genética vai te puxar para baixo. Tá? Você pode entender que essas obras são códigos ativos dentro da natureza humana, ou você pode entender também que é uma lei dentro da genética. É a mesma coisa. Então, assim, se você tem uma genética humana que vem e que você não pode mudar aquilo, aí é aquela questão, as pessoas vivem lutando contra algo que elas deveriam simplesmente mortificar e transicionar na natureza, certo? Agora veja o que diz, aqui diz que as pessoas que estão nas obras da natureza humana, que estão fortalecendo esses vínculos com essas energias pesadas,
não vão herdar o reino, não vão entrar porque exatamente estão envolvidos, estão cheios de códigos de natureza humana. Seja bem-vinda aí, irmã Luziene Flor. Agora veja o que diz o versículo 22. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Veja que a natureza humana produz obras. O Espírito produz frutos. Porque para você produzir fruto, você tem que estar ligado na videira. Quem que é a videira? Cristo. Você só vai produzir, você não vai fazer obras, você vai produzir os frutos do Espírito. Certo? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou equilíbrio. Aí o versículo termina dizendo: e contra estas coisas não há lei. Contra os frutos do Espírito não há lei. Ou seja, inverteu os códigos, mudou a natureza, você não vive mais naquele conhecimento de bem e mal, você transicionou a sua natureza e agora você vive se alimentando da árvore da vida, que é Cristo. Você está produzindo frutos de justiça. E você percebe aqui, se você analisar, quando nós trabalhamos, a semana que vem nós vamos falar sobre gestão emocional. Quando nós trabalhamos gestão emocional, nós estamos calibrando para a mudança de código. Tá? A gestão emocional é a calibragem, você vai passar a ter domínio. Teu espírito agora, o Espírito Santo vai controlar o teu espírito agora vai começar a dominar as obras da carne, a neutralizar. Então, a gestão emocional nada mais é do que a calibragem para que você venha viver no espírito. Você vai aprender a dominar os seus impulsos. Você vai gradativamente desativar os códigos negativos e ativar agora esses códigos positivos. Se você parar para analisar, os frutos do Espírito aqui é basicamente tudo aquilo que eu ensino para você o que é viver no Espírito, quando eu trabalho gestão emocional. Eu falo que o reino de Deus é um reino onde nós vamos viver o amor, onde nós vamos viver em paz. Então, o próprio ambiente do reino vai ser um facilitador para que você venha desfrutar disso daqui. Não é um esforço teu, você vai ter que fazer a gestão. Por quê? Porque se você, seja bem-vinda, irmã Leide Ventura, se você pegar, por exemplo, os ambientes quando nós estamos ministrando, o que você sente ali? Alguém fala para mim. Um fala uma coisa, outro fala outra. O que você sente quando entra no ambiente do reino? Me sinto bem. Pai, shalom. Shalom. Me sinto, assim, uma nova criatura, para falar a verdade. Em termos de sentimento do espírito, amado, quando você entra no ambiente do reino, o que você sente no ambiente? Muito grande, uma paz. Paz. Alguém mais falou paz? Acho que foi a pastora Jotter. Alegria. Alegria. Ai, alegria. O que mais? Um amor muito grande. Assim, amor, até. Equilíbrio. Domínio próprio. Vamos escrever que dá mais certo.
Eu tô com a caneta aqui. Então, basicamente, quando você entra no reino, você sente o que está escrito aqui: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, equilíbrio. Agora, isso que você sente lá, quanto mais você estiver nesse ambiente, vai ter a ressonância para você. E tendo a ressonância para você, isso vai começar a vir. Como é que a gente adquiriu o estado de paz? Entrando no reino. O próprio Espírito foi ativando, foi ativando. Agora, quanto mais tempo você permanecer nos ambientes do reino, vai acontecer que daqui a pouco você vai ficar em definitivo nesse ambiente de paz, de amor, tá? Então, não é um esforço. Quando Deus ele fala para Adão que Adão era para cultivar, cultivar é o mesmo que cultuar. Quando a gente fala vou cultuar, não é da forma que o religioso faz. Cultuar é permanecer nesse estado do espírito. Isso é cultuar. Por que Jesus falou que Deus procura os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, quando você cultiva, quando você cultua esse ambiente do espírito, você está cultuando. E isso vai vindo para dentro de você, esses códigos, essas frequências. É lógico, estou falando de ambiente, mas o ambiente vai produzir a frequência do espírito. Tá? Aí o versículo 24 diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Versículo 25. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Se estamos seguindo a liderança do Espírito, né, não é peso, não é jugo. Amados, se vocês entenderem e viverem, vocês vão perceber que jugo é viver naqueles códigos de carga baixa. Quando você está vivendo no Espírito, seguindo a liderança do Espírito, cada vez mais leveza você vai ter, cada vez mais liberdade você vai ter, cada vez mais alegria você vai ter, cada vez mais preenchido pelo amor e pela plenitude de Deus. É por isso que Jesus ele falou: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados. Os códigos de natureza humana carrega o ser. Pesa o ser. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando você vai para Cristo, você recebe o alívio. Né? E eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, caminhe comigo e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, o que Jesus está propondo aqui? Não é esse evangelho, nunca foi, nunca será esse evangelho de conflito, de guerras, de batalhas, que as pessoas até criaram o lema, né? Seguir a Cristo é viver na batalha. As pessoas que vivem assim, na verdade, elas ainda não mataram ou não crucificaram o ego. Ainda vivem elas mesmo querendo fazer uma obra que é Cristo que vai fazer dentro de nós. Então, viver com Cristo é viver uma vida de descanso, é viver uma vida de paz, é viver uma vida de harmonia. Andar no Espírito é isso, certo? Então, aqui, nesse texto de Gálatas, vocês basicamente vão entender a diferença de viver no Espírito, né, e de viver na natureza humana, viver os códigos da natureza humana. É interessante que tudo que a gente precisa e busca, você vai encontrar quando você vive no Espírito. Porque as pessoas hoje, elas precisam do quê? Elas precisam de amor,
elas precisam de paz, né? Tantos conflitos e situações de traumas emocionais que seriam resolvidos. Por exemplo, questões de traumas emocionais como depressão, tantos outros ali que agora me fugiu a memória, seria resolvido se a pessoa receber paz. Recebeu a paz de Cristo, pronto, foi embora. Tudo isso daí, certo? Foi embora tudo isso daí. Então, anota esse texto de Gálatas, que é muito importante para você saber a diferença dos códigos de energias pesadas que vão puxar a pessoa para baixo. Volto a dizer, não é Deus levando a pessoa para baixo, é a própria pessoa se envolvendo com essas coisas negativas e deixando peso sobre os ombros dela. E as coisas do Espírito vão te deixar leve, livre, e vão aumentar a sua frequência para você habitar juntamente com Cristo em lugares celestiais, viver o ambiente do reino. Amém? Outro texto aqui que eu quero deixar para vocês é o texto de Colossenses 3. Deixa eu procurar aqui. Colossenses, capítulo de número 3. Basicamente, ele vai repetir quase as mesmas coisas, com outras palavras, talvez. Semana passada a gente falou que quem nasceu de novo ressuscitou com Cristo, né? Colossenses 3 diz assim, ó, já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, põe agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam vocês no céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então agora começa a nova vida. Ressuscitou para uma nova vida, nasceu de novo, nasceu agora no Espírito. Agora você está voltando a viver numa pátria celestial, tá? Você não vive mais pensando aqui nas coisas da terra, porque as coisas da terra vão te puxar para a aflição deste mundo. Tá? O mundo está como está e a igreja está como está, as pessoas cheias de aflição, de luta, por quê? Porque estão na frequência do mundo. Estão preocupados com a notícia do mundo. O que era para nós estar fazendo? A notícia do reino. A mensagem do reino era para nós estarmos propagando. Mas as pessoas falam coisas bonitas sobre o reino, sobre Deus, quando estão na igreja. No seu dia a dia, notícias ruins. Os acontecimentos da Terra são reproduzidos em velocidade de luz aqui sobre a Terra. Rapidamente, se sai uma notícia ruim no jornal, é questão de, não vou dizer nem de horas, né? Questão de tempo para percorrer a Terra, aquela notícia ruim. O que Jesus falou para nós? Amados, eu aprendi tanta coisa no Espírito, porque eu também já tive nesse lugar de movimentar coisa ruim. Mas Jesus, ele disse assim, vão e pregue a boa notícia do reino. O evangelho é boa notícia. Outra coisa que o pai me ensinou. Aconteceu tal coisa lá, vamos compartilhar. O pai disse assim, o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do maligno, não para compartilhar. Essa foi uma advertência que eu recebi um dia que eu ia compartilhar algo, tá? Bem naquele tempo que estava aquela febre da baleia azul, que as pessoas, os jovens, né, as crianças recebiam os vídeos da baleia azul e depois começavam a se recortar também, e isso estava espalhando, estava virando um pânico, né? E eu me lembro um dia que eu estava num grupo de
de pastores, de líderes em si, apóstolos e tal. Tinha 200 e poucos líderes nesse grupo. E um pastor, talvez com boa intenção, ele compartilhou um vídeo desse no grupo da Baleia Azul, e ele colocou a seguinte mensagem: líderes, pastores, compartilhe esse vídeo na sua igreja e alertem eles sobre esse movimento da Baleia Azul. Ou seja, o objetivo dele era bom, só que ele não tinha entendimento espiritual. Ele não sabe que o próprio vídeo é um portal aberto e as pessoas que abrem e que são sensíveis acabam recebendo aquela frequência e começam a agir, né? Por isso estava se alastrando o fenômeno da Baleia Azul a torto e direito. E quando eu entrei naquele vídeo que eu abri, li a mensagem do pastor, eu ia para compartilhar no grupo da nossa comunidade. E quando eu fui para compartilhar, o pai falou assim comigo: não compartilha. Daí eu disse: por quê? Ele falou: o Filho de Deus não se manifestou para compartilhar a obra do maligno, mas para desfazer. Desfaça isso. E na época eu estava em treinamento, eu disse: pai, eu não sei desfazer. Aí ele falou: desfaça isso. Eu disse: pai, eu não sei desfazer. Eu estava no começo do meu treinamento profético. Aí o pai disse assim: vocês são tardos e lerdos. Os outros lá pegam um fio de cabelo, pega uma boneca, pega um nome, pega um pano, uma roupa, eles tanto aplicam bênção como aplicam maldição em cima e acontece. E vocês não sabem fechar o portal de um vídeo. Levei essa bronca, moço. Por que hoje, às vezes, eu sou bem severa em questão de movimentação de notícias negativas no grupo? Por que eu proíbo as movimentações negativas ali no grupo? Por causa disso. Porque eu levei uma do pai um dia. E aprendi, nunca mais eu compartilhei notícias ruins. Aí o pai me ensinou. Ele disse: coloca a mão em cima do vídeo e declara o fechamento desse portal e diga para todos esses espíritos que estão agindo voltarem para o mundo espiritual e fecha a porta. Irmãos, foi questão, eu não sei, de 3 dias, não se ouviu mais falar da Baleia Azul. 3 dias, uma semana, não ouviu mais falar da Baleia Azul. Por quê? Porque aqueles espíritos que estavam trabalhando através daquele portal voltaram e o portal foi fechado. Tá? Então, assim, é só um vídeo. Não. Qualquer vídeo é portal aberto. Tá? Assim como o reino de Deus chega até você através de um vídeo, o inferno também pode chegar na tua casa através de um vídeo. Ou através de um áudio. O vídeo, ele ainda é mais forte a liberação. Por quê? Porque ele é som e imagem. Queridos, o reino se movimenta por frequência, por som, por imagens, por números, por cores, por letras, por geometria. Então, tudo que você vê sobre a Terra, geometria, está retratando uma criação. Números, está retratando um código de criação. Som, são códigos de criação. Tá? Então, assim, já estou falando, estamos no primeiro passo, mas como a gente traz ensinamento profético, é impossível falar sobre evangelismo e não trazer esses códigos. Agora, o vídeo, ele tem uma força porque ele é imagem e som. E, às vezes, cores. As pessoas trabalham as cores da espiritualidade nos vídeos também. Tá? Então, assim, fiquem atentos. Não é para causar pânico, é para causar conhecimento e consciência. Para você saber que tipo de frequências estão sendo movimentadas. Certo? Então, quando a apóstola for um pouco chata com vocês em relação a movimentações de vídeo de negativismo, é por causa disso. Porque eu aprendi do pai, então hoje eu zelo muito por isso. Vamos continuar aqui. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos,
Ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros da alegria que esperam vocês. Então, como é que você vai andar? Colocando os seus olhos nas riquezas que nos esperam e que já deveriam estar entre nós hoje, né? Versículo 2: que as coisas do alto ocupem os vossos pensamentos. Olha as direções de Paulo. A nossa visão no céu, os nossos pensamentos nas coisas do céu. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as que são aqui de baixo. Porque se as coisas aqui de baixo estiverem no nosso pensamento, nós vamos ficar aqui. Agora, se as coisas do alto, o que significa as coisas do alto? Coisas de alta frequência, de altas virtudes, de alta potência. Quando você está pensando em alegria, em gozo, em amor, em paz, são virtudes do alto. Porque vocês já morreram. Ou seja, a velha natureza já morreu. Aí aqui eu poderia abrir um parênteses para você. O que as pessoas fazem hoje? Se a velha natureza já morreu e a nova natureza surgiu, por que é tanto que ainda a tal da culpa, do julgamento, da condenação, e as pessoas que não conseguem mudar a sua natureza? Não muda por quê? Porque você vai mudar, você vai transicionar de natureza, e a gente está falando aqui de coisas que a gente vê com os nossos próprios olhos. Você vai mudar de natureza se você estiver num útero geracional do reino. Se você estiver dentro de um lugar que não gera espiritualmente, não vai ter filhos espirituais. Vai continuar na vontade da carne. Certo? Existe um texto de Jeremias que ele fala, que Deus fala que nós fizemos o erro em deixar ele que é manancial de águas vivas. E cavamos cisternas que não retêm água. O que é cisterna que não retém água? É estar num local sem ambiência espiritual. Certo? Agora, quando você está conectado com o Pai, você está no manancial de águas vivas. E viver no Espírito é isso. Viver no Espírito não é você ficar preso numa cisterna. Viver no Espírito é você estar conectado com as águas do Espírito e ter fluência, ter liberdade. É ter o seu interior conectado a uma fonte que vai produzir para a vida eterna. A partir do momento que você nasceu de novo, você já está na vida eterna, você está ligado com a vida, então você tem a vida eterna. É por isso que Jesus ele fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tá? E quando ele fala com a mulher samaritana, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria águas vivas. E tem uma outra versão que ele fala que se nós bebermos, no nosso interior vai fluir um rio para a vida eterna. O que é um rio para a vida eterna? Esse rio que foi agora ativado dentro de nós vai nos conectar, vai nos unir com a vida eterna. Aí, quando deixar o corpo aqui, ou quando transcender o corpo, já tem nova habitação. A vida continua. Vida eterna. Aí ele vai repetir novamente aqui no mesmo texto, versículo 4, diz assim: e quando Cristo, que é a nossa vida... Gente, esse texto aqui, recebam ele com ouvido espiritual. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier e se manifestar, então vocês brilharão com ele e participarão de
toda a sua glória. O que Cristo é? A nossa vida verdadeira. Isso é lindo demais. Cristo é a nossa vida verdadeira. Não é essa natureza caída, falha, fraca. Por que a nossa natureza se tornou assim? Porque o nosso DNA, a própria ciência hoje fala que o DNA humano, ele, para quem não está passando por um processo de regeneração, a própria ciência chegou numa conclusão. A ciência diz assim, ó, se o DNA humano não for regenerado, ele está podre. Ele precisa ser regenerado. Ou seja, chegamos no limite. Eu me lembro que quando eu era criança, não tinha as enfermidades que hoje tem. Era muito difícil a gente ouvir falar que alguém ficou doente. Mas por que nós chegamos no ápice? Exatamente por causa de uma genética corrompida, por causa de um DNA que enfraqueceu, empobreceu. Tudo isso o que faz um DNA e uma genética ficar desse jeito? Energias velhas. O nosso fluxo vital recebido de Cristo é para se renovar todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Assim a gente precisa viver. O nosso fluxo de vida, a energia vital nossa, é para ser renovada todos os dias. Agora, quando você vive com energias envelhecidas dentro do teu corpo, é o resultado da nossa genética e do nosso DNA. Energias velhas. Agora, a gente está passando isso tudo para a questão de didática e entendimento. Para quê? Para que facilite também quando a gente levar vocês para o rio do Espírito, para a água do Espírito, para as conexões do Espírito, para você entender, não é só um passeio. É um lavar regenerador. Que coisas pode nos lavar para essa regeneração? A gente já falou um pouco aquele dia. O lavar regenerador por meio da palavra, o lavar regenerador do Espírito. Cristo, ele falou para Pedro, vós já estáis limpo por causa da palavra que eu vos tenho falado. Não só a palavra que Cristo fala para você, mas a própria palavra que você fala em relação a você é como você estar se banhando. Se você ficar ali, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegria. Você está lavando, trazendo água nova, fluir novo para dentro de você. Agora, se você ficar ali, ó vida, ó céus, aí você vai estar se mergulhando na lama, né? É querer se lavar com água suja. Entende? A espiritualidade é vida prática. É um estilo de vida, não é religião, não. É aquele estilo, a espiritualidade é um estilo de vida onde você vai andar para cima. Você vai olhar para o alto. Por que Deus fala que nós somos cabeça e não cauda? Entende? É você saber quem você é e se valorizar. Então, a espiritualidade é um estilo de vida, e conforme as palavras do próprio Cristo, vida com abundância. Eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Esta é a vida que Cristo quer nos dar. Uma vida onde você vai estar consciente de quem você é, vai viver no Espírito, ser conduzido pelo Espírito, e vai desfrutar dos ambientes celestiais, mesmo que esteja aqui na Terra. O próprio Jesus, ele falou assim, ó, qualquer que deixar pai e mãe por amor de mim, vai receber, né, aqui nessa vida ainda, 100 vezes mais, e ainda de quebra,
O reino de Deus. Certo? Então não é só para a era vindoura. Começa aqui, a partir do momento que você nasceu de novo, a eternidade já começou. Por quê? Porque a morte entrou por causa do pecado. Uma vez que Cristo removeu a natureza do pecado, é Cristo que remove a natureza do pecado, aí a vida reina para sempre. Né? Romanos 5,17, aquele que recebeu o dom da justiça, você é justificado por meio de Cristo, não é pelas suas obras. Aquele que recebeu o dom da justiça e a abundante graça, reinarão com Cristo em vida, em vida, em vida. Qual é a chave para você viver no Espírito? É viver como um santinho? A chave para você viver no Espírito é aquilo que a Bíblia chama ali de domínio próprio. É quando você domina a si mesmo e não os outros. A chave para você viver no Espírito é domínio próprio. É quando você alcança o equilíbrio. É quando você sai do pêndulo do hemisfério direito do seu cérebro, vezes o hemisfério esquerdo, e você vai para o centro. Tá? Consciência espiritual. Aqui, desses dois lados, você tem conhecimento de bem e de mal. Aí você fica, isso é certo, isso é errado. Aqui no centro, você tem o equilíbrio, a conexão com a árvore da vida. Cuide, por que Jesus falou? Aqui é o coronário. Quando você tem o equilíbrio aqui, seu coronário, as estrelas, Jesus disse assim, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Uma hora de aula, eu creio que a gente encerrou aqui, ficou bem explicado o que é andar no Espírito. Qual é a grande chave para você entrar no equilíbrio? O autoconhecimento. A gente vai começar a trabalhar isso semana que vem, tá? Gestão emocional, o autoconhecimento e assim por diante. Amém? Alguma pergunta dentro desse assunto? Ficou claro? Ficou claro. A senhora só falou que ia lembrar, marcar um ponto para não esquecer no final. Eu falei aqui já. Já? Então, amém. O equilíbrio. O equilíbrio. A questão clara para você viver no Espírito é o equilíbrio. Quando você alcançou o equilíbrio, aí fica fácil viver no Espírito. Tá? E dentro do equilíbrio não tem mais a questão de bem e de mal. Você vai ser uma pessoa temperante, equilibrada em tudo. Por quê? Porque dentro do sistema religioso existem os extremos, né? Exato, o equilíbrio nos tira da religiosidade. A própria Bíblia vai mostrar essa questão de equilíbrio, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, não vos embriagueis com vinho, no qual contendo. A embriaguez é o quê? É um desequilíbrio de um beberrão, certo? Mas o mesmo apóstolo Paulo fala, ô Timóteo, não tome só água, tome um cálicezinho aí de vinho que vai ser bom para o estômago. Só que daí aquela questão, quando as pessoas não têm domínio próprio, não vai parar no cálicezinho, não. Vai para o beberrão, vai se embriagar. Certo? Autocontrole, domínio próprio, temperança. É a chave para viver no Espírito. Tá? Amém? Uma boa noite a todos e fiquem na paz.